Shalom. Bem, vamos fazer o comentário então de Gênesis capítulo 18 ao capítulo 20. Nessa situação, a gente percebe uma intensidade muito forte na vida de Abraão no que se refere a experiências. Várias experiências Abraão tem com Deus. E nesse momento é uma experiência fenomenal. Simplesmente Abraão almoça com dois anjos e o próprio Senhor. O Senhor chega, Abraão está embaixo de uma árvore, Abraão está descansando. Quando chega Deus e os dois anjos, Abraão corre e prepara para essas pessoas, né? O que a gente chama de teofania, que é a manifestação de Deus como um anjo. Vai lá Abraão junto com Sara e os servos, preparam para os anjos e para Deus coalhada, leite, um cordeiro, um novilho, né, uma carne assada, e aí tudo isso eles comem, e depois que eles comem, eles vão levantando. O Senhor, diz a Bíblia, que ele olha para Sodoma e faz uma pergunta: será que eu tenho que esconder do meu servo Abraão a minha intenção de destruir Sodoma? Abraão, sabendo disso, que Deus haveria de destruir Sodoma, começa então aqueles questionamentos. Se tiver 50 justos, o Senhor vai destruir Sodoma? E Abraão continua perguntando, até que pergunta: se houver 10 justos, o Senhor vai destruir Sodoma? E Deus fala: não, se tiver 10 justos, eu não vou destruir. Acontece que os anjos destroem Sodoma de uma forma assim, muito forte, tiram Ló. Ló é o sobrinho de Abraão, que aliás trouxe muitos problemas e muitas experiências com Abraão. Primeiro, Abraão não era para ter saído com Ló, lá em Gênesis 12, quando Deus falou: sai da sua terra e da sua parentela. E Ló veio junto com Abraão. E quando Ló estava se separando de Abraão por conta da briga dos pastores, Ló vai para um lado, Abraão vai para o outro. E nesse sentido, quando Abraão vai para Canaã, Deus fala com Abraão pela primeira vez que Abraão seria dono de toda aquela terra de Canaã. Foi uma experiência boa. Quando Ló, por exemplo, foi capturado pela guerra dos 4 reis contra os 5 reis, Abraão vai lá e resgata Ló, e imediatamente Abraão tem uma experiência com Melquisedeque, dando o dízimo de tudo aquilo que ele ganhou. E então Abraão e Ló, eles viviam assim debaixo de uma riqueza muito grande. Quando Abraão começou a interceder por Sodoma, o anjo vai lá, tira Ló, tira a sua família, tira as suas filhas e a sua esposa da cidade. Inclusive o anjo até pergunta se para avisar para os genros de Ló, mas os genros de Ló não quiseram sair da cidade e morreu tudo junto, e eles vão embora. Quando chegam no meio do caminho, a mulher de Ló olha para trás, vira uma estátua de sal, então fica Ló e as suas 2 filhas. É interessante que Ló, ele pede para ir para uma cidade pequena. O anjo havia falado para ele: vai para a montanha, porque lá você vai sobreviver. Ló não confiava em Deus. Ló, é interessante que ele resolveu ir para Zoar, uma cidade pequena. E lá em Zoar, as 2 filhas o embriagam, porque tem medo de que a geração delas se encerrasse por ali, e elas ficam grávidas, a mais velha e a mais nova, e ali surgem 2 povos, que são os Moabitas e os Amonitas, que vieram de uma relação incestuosa de Ló com as filhas. E esses 2 povos, Moabe e Ben-Amó, que são os Amonitas, eles foram inimigos de Israel, muito forte. Então, os capítulos falam basicamente nisso, sem contar que quando, na sequência, Deus vai falar com Sara de que ela ficaria grávida. Os anjos vêm para Abraão e falam: vou dar para você um filho. Da mesma forma que Abraão havia sorrido lá no capítulo 17, no versículo 7, Abraão riu quando soube disso. Agora é a vez de Sara. Quando Sara escuta que ficaria grávida, ela começa a rir. E aí o anjo falou: daqui a 1 ano eu vou voltar e vai ter um filho,
por isso o garoto se chamou Isaac, que quer dizer filho do riso. O que é interessante é que o pai da fé se tornou incrédulo na notícia de que teria um filho. Isso acontece com todo mundo. Às vezes a gente vacila na fé, mas Deus ele não se surpreende com a nossa incredulidade. Ou seja, creia em Deus, mesmo que todas as situações digam não. Boa leitura e Deus abençoe.